Agora, a gente vai falar de um assunto interessantíssimo. Que atividade física é bom para absolutamente tudo, eu acho que isso está mais do que comprovado e a gente já sabe. Quem pratica atividade física regularmente tem exatamente a sensação, a ideia, a noção do quanto isso faz bem para o dia a dia, para o corpo e para a gente ficar mais relaxado, dormir melhor, enfim, é um ciclo que eu acho que tem começo, meio e fim, a gente fica muito bem. Agora, que a atividade física fazia bem para o cérebro, isso é novidade para mim e a gente vai entender muito bem o porquê. Quem vai explicar tudo isso pra gente hoje é o neurocirurgião e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Dr. Fernando Gomes Pinto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Opa. Dois pra casar. Já casou? Já casei. Ah, então também, eu também. Então tá tudo certo. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Que assunto maravilhoso. Falar de atividade física é excelente. Agora, que a atividade física fazia bem para o cérebro, estimula a nossa concentração e a nossa melhora, né, do rendimento profissional, isso para mim é uma novidade. Queria que você começasse por aí, Sim. explicando pra gente qual a liga, né, o porquê disso. O mais interessante é a gente entender que o tecido cerebral, o cérebro propriamente dito, ele recebe do meio ambiente todas as informações através da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Essas informações são processadas no cérebro e a via final da execução das nossas vontades e desejos é a movimentação de um músculo. Então, o nosso contato com o meio externo, eu quero dizer, da nossa mente, do nosso cérebro com o meio externo, é através da atividade física, da execução de um movimento. Certo. Então, tudo começa a partir dessa premissa. A atividade física, ela traz inúmeros benefícios. Tá? O que a gente sabe é que ela pode ser praticada de uma forma profissional. A gente teve as Olimpíadas aí agora e isso é a minoria. A maioria das pessoas, na verdade, não são profissionais, como nós, por exemplo. E vão buscar por quê? Por estética, por saúde, Por prazer. por prazer, por recreação. E é nesse gancho, nessa pegada, que se percebeu que a performance intelectual do indivíduo pode melhorar, melhorando a atividade física. Porque o cérebro volta a funcionar de uma forma melhor. Que demais! Agora, qualquer atividade física ou a gente tem atividades específicas para isso? A atividade do dia a dia, o caminhar, se a gente chega e de repente sobe as escadas ao invés de pegar um elevador, quem faz uma limpeza em casa, atividades mesmo do dia a dia podem já estimular ou não? São exercícios aí específicos? Não, tudo pode ajudar, obviamente. Mas quando a gente fala de exercício físico, a gente está dizendo de uma atividade física programada com determinado fim. Tá. É disso exatamente que a gente está falando. Certo. Então, exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios de equilíbrio, de uma forma organizada, podem ajudar e melhorar a performance do indivíduo. Que nem a gente tá colocando aí. Sim, a grande dica que a gente dá é que ela tem que ter essa pegada recreativa. É importante você fazer uma atividade física que você goste. Entende? Tem que ter um prazer, não dá pra fazer uma coisa que não gosta, vai lá com mau humor, sai com mais mau humor ainda, né? E você nem percebe que está fazendo atividade física. Entendi. Inúmeras coisas acontecem no corpo da gente nesse momento, tá? Um deles que a gente sabe que acontece é que a perfusão numa área cerebral importante, eu quero dizer, a quantidade de sangue que chega, sangue bom, oxigenado, numa área específica do cérebro pela memória, chamada hipocampo, ela é maior durante a atividade física. Tá. Então, com isso, a gente infere e sabe que a performance de memória, ou seja, estamos falando de atividade intelectual, ela melhora com a atividade física regrada. Quando você está fazendo exercício físico, você tem uma liberação também de endorfinas, que dá aquela sensação prazerosa. Isso. Existe um circuito dentro do cérebro da gente, que é o circuito do prazer. Tem um nome complicado, né? Circuito mesolímbico dopaminérgico central. Uau. Mas, enfim, é essa região que é a mesma quando uma pessoa atinge orgasmo, é a mesma que quando uma pessoa está com a saciedade da fome preenchida, é ativada também. Ele também, essa região também é massageada. Então, provoca bem-estar, diminui a ansiedade, diminui a chance da pessoa ter depressão. Tem uma substância chamada triptofano, que é responsável, é um precursor pela serotonina, que é um neurotransmissor importante para que a pessoa não tenha depressão. Tá. No momento do exercício físico, esse aminoácido, ele tem uma entrada facilitada dentro do tecido cerebral. Uau! E aí, quando a gente está fazendo o exercício, quando a gente tem o prazer e curte, claro que a gente não pensa nesse ciclo todo. Não. Mas que realmente a gente sente esse bem-estar, esse prazer, isso não dá para dizer o contrário. É de fato delicioso, né? Para quem faz o exercício todos os dias e já sentiu. Mas eu ia te perguntar o seguinte: em qualquer fase da vida,
a gente tem esse resultado, crianças, né, que a gente nota que já começam uma atividade física, a chance, então, delas terem menos depressão, menos problemas e terem aí mais inteligência, mais concentração, pode aumentar se isso é iniciado o quanto antes? Sim, sim, porque ela consegue experimentar situações de sucesso. Por exemplo, pega um garoto que gosta de jogar futebol e ele experimenta fazer um gol, aquele gol que definiu a partida. Ele vai ter aquela experiência do sucesso, do representar um grupo, gerenciar um grupo e à frente desse grupo marcar o gol. Então, esse tipo de trabalho psicológico que acontece também, sobretudo no esporte coletivo, ele é muito benéfico. Olha que legal. A emoção, sim, né? A emoção. E você consegue transpor isso, por exemplo, para a atividade profissional. Entendi. De liderança, né? Muitas vezes o Neymar não faz o gol, ele passa a bola para outro fazer o gol. E isso você consegue transpor, você percebe? Entendi. E o grande problema que a gente percebe hoje em dia, né, eu sou neurocirurgião, então a gente conversa com muitas pessoas hoje em dia. A pessoa tem uma rotina de vida extremamente corrida. Ela não tem tempo livre, ela não tem ócio. Quando é mais moço, esse ócio ele dedica para o namoro, depois um pouquinho para os filhos, enfim. E nunca tem tempo para ir para uma academia. É a última coisa, última né? coisa. Última coisa. E aquilo seria a coisa mais importante. Entendi. Então eu costumo dizer, em vez de você se preocupar com o automóvel que você vai comprar, se preocupe em fazer um exercício físico que fortaleça suas pernas. Olha, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Mude seu hábito. Passe a usar menos elevador. Deixa o carro em casa, faça caminhadas. Vai de bicicleta. Sim. Mas é lógico que fazer isso de uma forma organizada é muito melhor. Por exemplo, moro em São Paulo e gosto de surfar. O que eu posso fazer? Posso ir para a praia todo dia? Não dá. Se eu morasse na Nova Zelândia, daria, mas não dá. Você pode fazer natação, de modo que quando você, no final de semana, porque a gente está cheio de atleta de final de semana, no final de semana for à praia, você vai ter uma performance no esporte muito melhor. Entendi. E isso serve também para outras atividades, para corrida, para bike, mas a gente já vai falar um pouquinho delas. Eu já tenho algumas perguntas ainda, eu vou dar um recadinho e já volto, porque esse assunto está muito bacana. Eu vou deixar até uma pergunta no ar. Como você falou que aumenta a concentração, sim, muitas empresas hoje já estão investindo, então, em seus empregados, em seus funcionários, fazerem atividade física, para terem aí um aumento do rendimento profissional. Mas eu vou deixar para você responder isso daqui a pouquinho, porque a gente vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que o pessoal em casa está muito ligado. Todo mundo quer melhorar o rendimento profissional, não é verdade? Claro. Até daqui a pouco, doutor. A gente volta a conversar sobre um papo interessantíssimo. Atividade física é bom para absolutamente tudo, mas também faz bem para o cérebro. Eu deixei uma perguntinha que agora a gente vai responder. Algumas empresas, né, pelo que andei lendo aí nas pesquisas, estão de fato estimulando a atividade física dos funcionários para que eles aumentem o rendimento no escritório, no trabalho, nesse dia a dia. É verdade isso? É verdade. Pode ter um efeito bacana? Pode. A gente sabe que na década de 80 e 90, muito se preocupou com a parte cardiovascular. Então a gente sabe que o esporte ele diminui o nível de cortisol, que é um hormônio relacionado com o estresse, melhora a parte do colesterol, o coração fica melhor, a circulação fica melhor. Mas tem um outro benefício, a gente está agora vivendo uma época do cérebro. Todas as atenções estão voltadas para esse órgão e para a performance intelectual. Então o que acontece? Quando o indivíduo que trabalha em equipe, que trabalha no mundo corporativo, tem a oportunidade de praticar esporte em conjunto com outras pessoas, outros benefícios além do cardiovascular aparecem. Um deles é a ideia de se viver psicologicamente bem com outras pessoas. Então aquelas diferenças, aquelas mesquinharias são deixadas de lado. Entendi. Além do que, o poder de foco da pessoa, de atenção, melhora. Como eu já falei antes, a memória vai melhorar por questão do hipocampo, que acaba sendo mais bem perfundido. Só que para você ter uma memória boa, você precisa ter atenção, precisa ter foco. O que o esporte faz é isso. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai jogar tênis, ela tem que prestar atenção na bolinha. Ela vai, ela vem, e ela tem que ter um desempenho motor. Então ela começa no exercício simples até poder liderar uma equipe, gerenciar pessoas, gerenciar conflitos e conseguir ter um resultado melhor. Diminui a taxa de angústia, de ansiedade, diminui a taxa de depressão, a serotonina funciona melhor, a gente tem essa descarga de prazer. Na verdade, é saudável. A gente não está falando de happy hour e não estamos recriminando o happy hour. Ele também é saudável. Sim, mas não estamos falando de bebida alcoólica, estamos falando das pessoas trabalharem e fazerem uma atividade física em conjunto. Entendi. Então elas vão simular aquilo de ter uma equipe adversária num ambiente lúdico, num ambiente recreativo. Entendi, que bacana isso. Agora, não sei se tem alguma relação, mas acho que pode ser importante essa pergunta. A gente, com a atividade física, então estimulando a atividade física, além de melhorar
esse rendimento profissional, essa concentração, desempenho, a gente consegue prevenir algumas doenças ligadas ao cérebro? Sem sombra de dúvida. Em relação, por exemplo, à depressão, em relação à ansiedade, transtornos de fobia, pessoas que têm, sabe, transtorno de pânico, etc., você consegue reduzir drasticamente com a prática esportiva. Até quem tem, assim, transtornos alimentares, compulsivos. Sim, você consegue reduzir a ansiedade. Nós somos seres que vivemos no mundo físico. A gente tem uma vida hoje em dia extremamente intelectual e mental. Então, você vê internet, computador, telefone celular, mídia, etc., tudo funcionando. Mas, do ponto de vista concreto, a gente vive num ambiente físico. Então, a gente precisa manifestar o pensamento da gente no mundo físico. O esporte é uma forma educada, saudável, que a gente pode desenvolver. E feliz, né? Feliz. Quanto de esporte a gente tem que praticar diariamente para termos esses resultados? O ideal seria a prática diária. A gente pega pessoas que desde a infância têm esse hábito e não tem dificuldade nenhuma de continuarem destinando 1, 2 horas por dia, até 2 horas por dia para a prática esportiva. Não é possível. O mínimo seria pelo menos umas 3 vezes por semana, tipo segunda, quarta e sexta, alguma coisa assim. De 1 hora pelo menos? Sim, de 1 hora pelo menos. 30 minutos a gente já consegue algum resultado? Sim, consegue algum resultado. Mas é interessante que seja uma atividade, que você possa se desligar, que você possa deixar seu cérebro, as preocupações com o trabalho, com a família, com os filhos, com as outras atividades de lado e você possa realmente entrar naquele teatro, participar daquela brincadeira. É um momento que você não leva, então, os problemas, preocupações, você só pensa aí no esporte, no exercício. E eu acho, inclusive, até dizendo, assim, pensando no momento que eu estou fazendo uma atividade física, é um momento que eu tenho ideias. Sim. Que as ideias aparecem. Tem relação, então? Sim, relação total. Qual o melhor momento do dia? Não existe uma regra. A gente sabe que no final da tarde, antes da noite, seria um momento em que o corpo da gente já está mais aquecido, a gente já está mais alongado naturalmente pelo decorrer do dia. Mas qualquer hora é hora. Tem gente que não consegue fazer esporte à noite, porque sofre de insônia depois. Eu prefiro de manhã. Enfim. Isso não muda, então? Isso não muda. Não tem uma hora específica. Exato. O que precisa ficar claro é que a atividade física, o esporte, no caso, ele não é uma atividade individual. Não adianta você, olha, vou fazer esporte e tudo vai melhorar na minha vida, mas você come mal, você dorme mal, enfim, não dá. Não dá. É um ciclo, né? Cada coisa no seu lugar. Quanto mais organizado e harmônico tiver o seu corpo físico, melhor o seu cérebro vai funcionar e pensamentos melhores vão acontecer. Olha, naturalmente. Naturalmente. Pode falar. Somos seres diurnos, então devemos dormir à noite. Ou seja, 6 a 8 horas aproximadamente. Pelo menos. Café da manhã, almoço e janta, dietas maiores. Lanches nesse intervalo, então lanche da manhã, 1 da tarde, uma ceia. Isso faz com que os níveis de glicose não subam e desçam de repente. Essa manutenção meio tranquila, ela é bom para o funcionamento cerebral. Para a gente ter também o sono mais cedo e para que esse sono seja também mais saudável, né? Grandes benefícios não acontecem só no momento do esporte. Tem que ficar claro, vai acontecer depois quando você estiver dentro da sua casa, na sua cama, descansando e dormindo. Verdade, a gente chega acabado depois de um dia intenso de atividade física, né? Agora, uma pergunta para a gente fechar. Não só falando das crianças, tá, que têm dificuldade de aprendizado, mas de muitos adultos também, que às vezes acabam mudando de área dentro da empresa, do trabalho, e que não conseguem aprender, não conseguem entrar nesse novo desafio por uma dificuldade de aprendizado. O exercício, nesse caso, também vai ser bem-vindo. Sim. Uma criança que não consegue aprender na escola, pode ser que ela precise de uma atividade física. Sim. E a gente tem uma gama infinita de esportes para serem escolhidas. Então, por exemplo, tem uma empresa que trabalha principalmente com o público feminino e as mulheres são muito competitivas, mas é uma competição diferente do homem. O homem é um pouco mais aberto, né? A mulher, ela tem aquela coisa mais velada. Colocaram elas para lutar boxe. E foi muito bacana, porque conseguiram extravasar, entendeu? A energia delas, aquela questão da angústia, aumentou o senso de respeito. E tudo. Então, assim, você pode trabalhar com diversas modalidades, natação. Criança é muito bom natação, mesmo porque tem a questão de viajar para a praia e ter a segurança. Mas arte marcial, esportes com bola, esportes de quadra, esportes em ambiente fechado. Cada um vai ter o seu foco principal. Esgrima, por exemplo, o cúmulo do foco, na verdade. Você concentração total, né? E você pode ir mudando periodicamente. Então, mudou de cargo da empresa, ele pode fazer uma mudança de atividade física, simulando aquela nova situação. Entendi. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no gol é diferente de um centroavante. Tem experiência diferente. Um tem aquela sensação de segurar o tranco, de segurar o problema, e o outro é aquele que tem que fazer ponto lá na frente.
Percebe? Você consegue isso tem vivenciar. A ver com a personalidade também de cada um, né? Para escolha Enquanto isso, esporte. O coração está funcionando melhor, o triptofano está entrando melhor, você percebe? O circuito do prazer está ativado, o relacionamento entre as pessoas está ficando legal. Então, que muita bacana. coisa ao mesmo tempo. Sensacional, doutor. É muito bom falar de atividade física. Só para complementar a nossa pauta, aqui na Fundação, eles realizam um trabalho muito legal, que é a ginástica laboral, em todos os setores, né? Então, na maquiagem, lá na produção, o pessoal do RH, tem um grupo, né, de profissionais que fazem a ginástica laboral, que eu acho muito bacana. Então, parabéns à Fundação, que já entrou nessa. Com certeza, teremos muitos resultados satisfatórios por aqui. Você tem um Carol, livro? eu queria te dar esse presente. É um livro que nós publicamos no primeiro semestre. Ele fala um pouco sobre isso também. Ele chama, é uma pergunta, né? Você sabe como o seu cérebro cria pensamentos? Sensacional, eu quero descobrir. Então aqui a gente vai descobrir. Sim. Parabéns, doutor. Obrigada. Muito Volte. Obrigado. Adorei o bate-papo. Que bacana, que simpatia. Um prazer. Doutor Fernando Gomes Pinto, que é neurocirurgião e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Para saber mais sobre esses assuntos, que eu acho que todo mundo tem que se interessar, essa orientação é fundamental para a gente viver bem, é no www.fernandoneuro.com.br. Muito obrigada, doutor. Adorei conhecê-lo. Prazer. Prazer Volte logo. Muito Obrigado. bom. Obrigada mesmo. Até a próxima. Daqui a pouco eu vou pegar meu livrinho.